Fractal. Você sabe o que é um fractal? Você sabe que nós somos um fractal? Não? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. E para te explicar isso, eu trouxe a ajuda da minha equipe ecossistêmica que me acompanha aqui nas constelações, nos atendimentos. E o escolhido de hoje é o meu amigo Brócolis. Olhem para esse brócolis. Olha que lindo, parece um buquê, né, gente? Maravilhoso. Percebam, e eu vou fazer uma analogia do fractal do brócolis com o nosso fractal enquanto pedaços do todo maior que nos trouxe a vida. E o que isso tudo tem a ver com traumas intrauterinos, memórias transgeracionais do ventre, e o que isso tem a ver comigo aqui agora na Terra? Então vamos lá, vamos para a analogia que fica mais fácil. Se você der um Google e escrever fractal, vai ficar confuso. Então eu aprendi isso, acho incrível, e sempre que eu preciso explicar essa noção, eu uso essa analogia, tá? Existem outras, mas eu gosto dessa. E olha, então vamos lá, olhem para esse brócolis e percebam a estrutura dele. Percebam que ele tem um ramo principal que une todas as partes e que depois ele se ramifica, ok? Então aqui ele está inteiro. Então imagine que na emanação do todo nós éramos completos, inteiros, cientes das nossas capacidades, dos nossos potenciais, ciente que tudo flui, né? A vida, a premissa da vida é que flui, porque não sei se vocês sabem, mas engravidar, ficar grávida é muito difícil. O nosso pH vaginal, ele é pronto, o nosso organismo, ele é pronto para ver o nosso espermatozoide, né, a célula masculina, como um ataque ao corpo. Então, se você tá aqui, você é um milagre da vida, então é para você fluir. O que trava a vida? E o que tem a ver isso com os nossos fractais? Então, vamos lá. Vou começar a demonstração aqui, fazendo vou voltar aqui para você ver, então, um principal e vários. Então, eu vou quebrar um aqui, ó. Vou escolher esse, tá bom? Vou quebrar. Então, você era um todo. Em algum momento, quebrou. Quando que quebra? Quando há um trauma, quando você recebe uma herança transgeracional, ou quando esse trauma pode ser em relação aos familiares, à criança interior, ou à ancestralidade. E isso tudo vai nos desconectando da essência. Agora, preste atenção, ó. O fractal do brócolis não é igual? Apesar de estar menor, a estrutura é a mesma. Então, o que aconteceu aqui, ó? Também continuou com o caule principal. E esse caule principal se ramifica em vários, tá? E aqui é a mesma coisa. O principal continua ramificando em vários. Agora, eu vou fazer outro teste. Se eu pegar esse aqui, e quebrar uma parte menor ainda, vou escolher aqui uma parte, ó. Quebrei uma parte. Veja. Não é a mesma estrutura? E se eu continuar, pegar esse menor aqui e escolher outro raminho aqui, ó. Outro aqui, ó. Ai, aqui. Outro raminho. Continua igual. Porém, faltando partes. E veja quantas partes. Ó, eu dividi em 3 vezes, em 4 vezes, e ele continua com a mesma estrutura. Faça isso depois na sua casa para você ver, tá? A mesma estrutura. O que isso quer dizer? Que um dia, quando fomos emanados do todo, éramos inteiros. Aos poucos, com as nossas trajetórias, as nossas vindas aos diversos planetas e existências, nós fomos nos quebrando. E
trazendo aqui para uma perspectiva reencarnatória, essas partes que ficaram no caminho, seja nessa existência ou em outra, elas continuam vibrando naquela consciência que elas tinham naquela época que aconteceu aquilo. E isso continua reverberando ainda no nosso campo, no nosso corpo, no nosso ser. Como que isso se traduz? Dificuldades de relacionamentos, desafios, medos desproporcionais e enfim. E o que isso tem a ver com a nossa jornada de fevereiro, que será constelando os traumas intrauterinos? Nós vamos fazer uma viagem ao nosso inconsciente desde o período da pré-concepção, quer dizer, antes de sermos fecundados, antes das duas células, né, masculina e feminina, se encontrarem. Então, antes desse período. E por que antes desse período? O que isso influencia na minha vida? Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Vamos imaginar que uma família está esperando um bebê, está tudo programado, eles estão felizes, têm condições financeiras, emocionais, estão à espera de um bebê. Essa é uma situação A. Agora vamos para a situação B. Um casal que já não está tão estruturado, dificuldades financeiras, morando num país que tem guerra, com muitos conflitos sociais, emocionais, individuais, intelectuais. Imagina a carga energética e emocional na hora da chegada de um filho. Quando você está no caso A ou quando você está no caso B. Tudo isso influencia a nossa vida aqui hoje, porque nós somos, de acordo com a psicologia pré e perinatal, a nossa vida aqui fora é uma reencenação daquilo que vivemos dentro do útero materno. E todas essas cargas estão registradas no nosso corpo, no nosso campo, no nosso DNA. E o meu objetivo com esse trabalho é te levar para além daquilo que você enxerga aqui e possa começar a resgatar esses fractais. Buscar, e aí, além dessa existência, além dessa pré-concepção, não é o foco desse trabalho, nós podemos ir além. Esse é o foco de outro trabalho que logo vou trazer aqui, que está saindo para o mês de março. Então, fique aqui comigo e venha cuidar dos pedaços da sua alma que precisam de atenção. Eu vou dar um relato, fiz o Jornada de Janeiro, era o tema Constelando as Dores da Coluna Vertebral. Em algum dos momentos lá da constelação, todas as pessoas foram consteladas individualmente, com o tema individual, porém com a ajuda do grupo. Nós fizemos o acesso ao registro energético, emocional, que estava ali envolvido no psiquismo daquela pessoa, e ela acessou uma memória onde ela tinha sido vítima de um assassinato, e ela ficava com a mão assim na barriga, assim, sentia muita dor. E nessa vida aqui, ela sentia também essa dor. Aí passou um dia, ela veio me contar, no outro dia ela veio me contar, falou: olha, Fabrício, eu sempre ficava assim com a mão assim, ó, às vezes, porque eu sentia muita dor, e sempre fiz exames e não conseguia identificar, assim, né, nada de anormal. Depois da constelação, depois do acesso, depois do encaminhamento, depois de cortar esses cordões energéticos que vibram ainda nessa dor, que estão conectados ao seu fractal de outra existência, de outra realidade, de outra vida. Aqui também pode entrar auto-obsessões e também obsessões que estão a cunho espiritual, tá? Mas também não vai ser o foco, só se o campo trazer. E é isso. Para resumir, se ficou alguma dúvida, estou à disposição. E se você acha que chegou o momento de você começar a resgatar os seus fractais, para que você possa começar qual que é a vantagem? Depois de resgatado, enviado para tratamento, essa parte sua vai voltar vibrante, brilhante e te individuando enquanto essência, sem estar polarizado com tanta dor, tá bom? Fica o convite para você, gratidão e até a próxima.